Olá! 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 Boa tarde! Para quem é de Sampa, desta Pauliceia desvairada, hoje é feriado. Salve a minha cidade, salve São Paulo, essa cidade que verdadeiramente não dorme. Descobri há poucos dias que até a Biblioteca Mário de Andrade ela funciona até a noite inteira e foi a maior experiência dos meus últimos tempos. Estar na Biblioteca Mário de Andrade em plena madrugada estudando. Gente, é uma experiência e tanto. Fica a dica de lazer, de passeio cultural aqui em Sampa. Boa tarde, Cláudia, bem-vinda. Olá, Alex, que saudade. E nesse clima de feriado aqui em São Paulo, eu dou boas-vindas a todos vocês, de onde estiverem, onde estejam, vocês são sempre bem-vindos. É uma alegria imensa poder chegar tão perto de vocês e ter a presença de vocês aqui comigo. Justamente hoje que eu estou aqui com 2 picadas de pernilongo. Olha que coisa mais linda, eu consegui ser picada por um pernilongo. Me fizeram uma pergunta assim: Neucina, você é sempre assim, alegre e tal, bem-humorada? Assim, eu sou uma pessoa feliz, essencialmente feliz, como você. E é claro que eu estou viva, como você, e ao longo da vida, do dia, existem inúmeros fatores que chegam até mim. Bem-vinda, Rosângela, nunca vi aqui, ó que bom! Que chegam até mim e que também me desequilibram, que também fazem com que eu fique entristecida, ou fique mais alegre, ou eu fique preocupada, aborrecida. Só que sempre diante desses sentimentos eu paro e eu reflito até que ponto aquilo é bom para mim e o que eu posso fazer para melhorar. Olha, você está em Brasília ralando, rala mesmo, meu irmão. Nós somos assim, nós somos pessoas do trabalho e isso nos torna cada vez mais felizes e mais o quê? Fortalecidos, porque nós temos metas. E essas metas, nenhum problema que nos entristeça, que nos aborreça, é capaz de nos afastar delas. Então, eu sou uma pessoa alegre, sim. Eu sei ser dura, ser objetiva, também sou faca na caveira. Mas o fato e o que é mais importante disso tudo é nós termos a plena consciência de que nada pode nos afastar daquilo que nós realmente queremos, do nosso estado desejado. E isso é a grande realidade. Então aí sim dá pra gente ser feliz. E como não ser feliz se eu tô falando com você? Se eu estou aqui, se existe este canal para que a gente possa conversar. Não é verdade? E dando continuidade ao nosso tema, hoje é a nossa segunda live de 8, falando sobre memória. Eu quero falar sobre a memória ultra rápida. Pá! Já passou a memória. É uma memória que vai de meio a 2 segundos. Ela é uma memória que ela está totalmente vinculada com o nosso aspecto sensorial. É o que nós estamos ligados ao meio, ao ambiente. Você já passou por uma experiência parecida? Você está lá no volante, dirigindo, de repente você vê um número de um telefone que é interessante para você. Você está pensando em fazer uma mudança, né? Você vai mudar de casa, e aí você está dirigindo, passa aquele caminhão assim de mudança, e aí você olha o caminhão, fala, nossa, caminhão em bom... Mas assim, fração de segundo, caminhão em bom estado, é de mudança, telefone. Você bate o olho no telefone e fala, putz, esse telefone, pena que eu não consigo anotar. Não fale isso. Foca no telefone, olho no trânsito, mas foco no telefone e repita 3 vezes esse telefone. Se ele realmente for importante para você, você vai memorizá-lo. E aí, na próxima parada que você fizer, você vai lá e anota no seu celular. Porque esta é uma memória ultra rápida. Ela passa rapidamente. Então, você tem que, na hora você fixa e depois você já trata de registrar de modo mais efetivo. Um outro exemplo bastante bacana de memória ultra rápida.
Você está, mulher, né? Mulher no cabeleireiro, tá lá no cabeleireiro, tal, o secador, de repente ela ouve assim, mas eu fui numa esmalteria, nossa, e lá eu conheci a fulana. E a fulana é a melhor esmalteira que eu já conheci. A outra fala assim, mas você tem o número dela? Eu tenho, porque ela atende em casa na hora, ela agenda. Me passa o telefone. Você liga o tantã, você ouve aquele número uma vez e você já consegue ir para o celular e reproduzir aquele número. Memória ultra rápida. Você teve interesse em memorizar aquilo. E isso é bacana. Qual a diferença entre decorar e memorizar? Nenhuma. Só que eu decoro aquilo que é chato. Então, eu vou fazer uma avaliação de uma prova lá no colégio, no ensino médio e tal, ou na própria faculdade, e aquele assunto é muito chato. Então, eu tenho que fazer o quê? Decorá-lo. Não devo, né? Mas a gente decora para não esquecer de fato. Já a gente memoriza o que é interessante. O professor fala alguma coisa e aquele conteúdo ele foi tão sincrônico conosco que ele já ficou. Quando você pega o caderno para estudar, aquele conteúdo é o primeiro que vem. Olha eu aqui, né? Já aquilo que foi mais chato ou que não despertou o seu interesse, já é aquele conteúdo que você precisa ficar ali, decorando, maçando. Isso faz parte do quê? Daquela questão que eu falei ontem, que eu vou voltar a repetir. Quando eu tenho o objeto, e eu dei o exemplo do garfo, né? Mas antes da gente falar que é garfo, ele é apenas um objeto. Então, quando o professor chega e vai dar um conteúdo, é apenas um conteúdo. Você não sabe direito, faz parte da programação, mas você não sabe bem o que é aquilo. É um conteúdo, é um significante. Quando ele dá o nome para aquilo, nós vamos falar sobre memória ultra rápida. Você fala, tá. Então, aquele desenho que está lá é memória, vai falar de memória ultra rápida. Você já fez uma conexão. Na sequência, ele fala, é importante, a função, é o significado, é importante conhecer memória ultra rápida para que você faça testes e exercícios com a sua mente, porque desta forma você vai ficar com o cérebro muito mais ágil, muito mais perspicaz. Ele deu o significado. E aí vem a questão do quê? Do simbólico, que é o valor. Quanto mais a sua mente trabalha, quanto mais você liga a sua sintonia fina de memorização, mais você se afasta de doenças de senilidade mental, de Alzheimer e de outras tantas doenças que dificultam, que inibem a capacidade de armazenagem de conteúdo. Então, o que essa sequência aqui lógica é a mesma sequência lógica aqui. Então, não há diferença entre decorar e memorizar. As duas coisas são memorizar, as duas. Só que todo aquele conteúdo, tudo aquilo que é chato, que não é interessante para mim, que eu não vi sentido, para que eu fixe esse conteúdo, eu tenho de ficar ali decorando. Já quando existe o interesse meu e aquilo despertou o interesse interno, por quê? Porque fez sentido para mim, porque eu consegui ligar com algum aspecto da minha vida. Pronto, eu já memorizei. Mas, com relação à memória ultra rápida, ela é uma memória ultra rápida, né? É meio a 2 segundos. É aquela informação que você retém para fixar em algum momento no caderno, no papel, no celular. Ela serve para isso, para você não perder nenhum insight do mundo. Esta é a função da memória ultra rápida. E depende muito das atividades sensoriais, é uma questão de urgência. Vou dar um outro exemplo disso. Certa vez, quando a minha mãe estava viva ainda, ela às vezes começava a passar mal. E aí, já tinha lá seus 90 anos, né? E ela começava a passar mal, eu aferia a pressão arterial dela, estava ok. E aí eu olhava o aspecto geral, estava ok, eu não sabia o que fazer. Porque ela tinha marca-passo e tal. Aí eu pegava, olhava no orientador médico o número
que eu ligava e eu falava direto com o médico lá na central, né? Eu olhava aquilo, ia pro telefone e eu já sabia reproduzir aquilo. Dava ocupado, eu sabia ligar novamente sem puxar pelo redial. A hora que a pessoa atendia, cadê o número? O número já tinha escapado, porque eu já tinha conseguido aquilo que eu queria. Por quê? Porque era a minha urgência, eu queria saber o que estava acontecendo com a minha mãe. Então eu precisava falar logo com alguém, com um médico, então eu tinha que memorizar aquele número que era o meu contato com aquele profissional que ia me dar segurança. Então eu memorizava rapidinho. Isso acontece com todos nós. É uma capacidade nossa de absorção de conhecimento, memória ultra rápida. É a mensagem de hoje, 25 de janeiro, feriado em Sampa. Respira, vamos lá. Respirou? Fantástico. Estamos vivos. Kaizen, melhoria contínua. Porque o melhor ainda está por vir. E se fez sentido para você, curte, compartilhe, faça suas perguntas, envie suas sugestões. Você pode tudo, porque eu estou aqui para trabalhar para você, com você, visando o nosso Kaizen. Beijo no coração, nos vemos amanhã ao meio-dia.